Salve galera, meu nome é Jael Sotone e você está na contrapartida do projeto MAVE, Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Um projeto contemplado pelo edital Difusão 2024. E nessa contrapartida falaremos sobre como escrever um roteiro para documentário. Mas antes é necessário entender o que é um documentário. Um documentário é um filme não ficcional que explora a realidade, apresentando fatos, personagens reais e histórias verdadeiras, com o objetivo de informar, questionar ou até emocionar o público. Diferente da ficção, que inventa narrativas, o documentário ele se baseia em evidências, depoimentos e registros do mundo real. Mas isso não significa que seja apenas um retrato neutro. Ele também carrega um ponto de vista, uma mensagem, uma escolha artística. E vamos falar sobre algumas características de documentário, para você entender melhor. Primeiro, ele é baseado na realidade. Os personagens, eventos e locais são reais. Podemos usar imagens de arquivo, entrevistas, gravações espontâneas ou até reconstituições, sejam aquelas animadas ou até de atores. O segundo ponto, ele tem um propósito claro. Pode ser educativo, como o documentário Nosso Planeta, de denúncia, como o documentário Coringa, biográfico, como o documentário M sobre a Amy Winehouse, histórico, como o Holocausto em Cores, ou experimental ou performático, como o Ilha das Flores. O terceiro tópico é a narrativa flexível. Ele pode seguir uma estrutura clássica, começo, meio e fim, como o MAVE, o nosso documentário, ou ser fragmentado, como o F for Fake, de Orson Welles. E também o nosso último ponto é um ponto de vista do cineasta. Mesmo sendo factual, o filme reflete a interpretação do diretor sobre o tema. Por exemplo, Tiros de Columbine, do Michael Moore, ele tem um tom provocativo, enquanto Valsa com Bashir, uma animação para falar de memória e guerra, ele segue uma outra linha. E para reforçar o que é o documentário, eu vou listar aqui alguns tipos de documentário. Expositivo, narração direta, dados e gráficos. Exemplo, Uma Verdade Inconveniente. O documentário observacional, que é câmera discreta, sem interferência. Exemplo, MAVE. O participativo, o cineasta interage com o tema. Exemplo, o Tiros em Columbine. O poético, que é foco em imagens e música, sem narrativa linear. O exemplo é um documentário de 1934, The Song of Ceylon. Reflexivo, questiona a própria ideia de verdade no cinema. Exemplo, F for Fake, do Orson Welles. E tem também um mock documentary, que é um documentário, um pseudo-documentário, na verdade, ou um falso documentário, usado como gênero de filmes e programas de televisão, onde o documentário é apresentado, contendo fatos supostamente reais. Por exemplo, o The Office ou Borat, eles funcionam como documentários, mas são ficção. E por que documentários são tão importantes? Bom, eu posso dizer que eles preservam histórias que a ficção não contaria, ou contaria em forma de biografia, mas ela mudaria o roteiro para ficar mais acessível. Mobilizam mudanças. Exemplo, The Cove. Ele ajudou a banir a caça a golfinhos no Japão. Amplificam vozes invisíveis, como, por exemplo, Stamira, que é sobre uma mulher com transtornos mentais. Desafiam a nossa visão do mundo. Um exemplo é a Janela da Alma, que discute como diferentes pessoas enxergam a vida. E por aí vai. Cada documentário ele tem um estilo, não só musical, histórico, mas ele tem essas informações, esses estilos de documentário. Lembrete, existem produtoras que fazem documentários como fake news e tentam reescrever fatos históricos. Isso é inadmissível, é errado e não representa a nossa classe de documentaristas. Então fiquem atentos, porque você vai ver alguns documentários com
informações falsas e não são o Monk Document. Então, para reforçar a diferença de documentário e filmes de ficção, nós podemos falar que documentário ele é baseado em fatos reais, os personagens são pessoas reais. O roteiro ele pode mudar durante as filmagens, porque você pode descobrir outras informações e ir para outros caminhos. E o objetivo é sempre revelar ou refletir. Enquanto o filme ficcional ele é baseado em histórias inventadas, os personagens são interpretados por atores e o roteiro é fixo, ele não muda. E o objetivo é entreter, é alegrar. Em resumo, um documentário não é um filme, não é só um filme de verdade, né? Ele é uma interpretação da realidade através do olhar do cineasta. Então ele pode emocionar, pode chocar, pode educar, pode fazer o público repensar o mundo. Então seja um registro histórico ou uma crítica social, seu poder está em, como posso dizer, em mostrar o que muitas vezes o assunto é ignorado, sabe? Dito isso, né, sobre o que é um documentário, vamos entrar no assunto desse vídeo, o roteiro de um documentário. E aí você pode me perguntar, o que é um roteiro de um documentário? Bom, o roteiro de um documentário é um plano narrativo que guia a produção de um filme não ficcional. Diferente de um roteiro de ficção, que ele segue diálogos, cenas pré-definidas, né? Enquadramentos, o documentário ele exige uma estrutura mais flexível, capaz de incorporar imprevistos, descobertas durante a pesquisa e a espontaneidade, né, da realidade. E para que serve o roteiro no documentário? Bom, ele tem alguns tópicos que eu vou passar aqui para vocês. O primeiro, ele organiza a história, define o tema, a tese central e o ponto de vista, neutro, crítico, poético. Um exemplo, o Super Size Me, que é um documentário, ele tem um roteiro claro. O que acontece se eu comer só McDonald's por 30 dias? O segundo tópico é um guia, né, à pesquisa e às entrevistas. Por exemplo, ele lista fontes, perguntas-chave e personagens relevantes. Em um documentário chamado The Social Dilemma, o roteiro ele previa entrevistas com ex-funcionários de redes sociais para sustentar a crítica sobre redes sociais. Um outro tópico que eu posso colocar aqui é a estrutura narrativa. Por exemplo, ele decide a ordem das informações, cronologia, temática, ou se é por contraste. Exemplo, o M, um documentário sobre o Amy House, ele usa flashbacks para criar uma tensão sobre a vida da cantora. E o último tópico, ele orienta a filmagem e a edição. Indica filmagens necessárias, possíveis narrações. Em Terra, né, um documentário, o roteiro descreve paisagens específicas para reforçar a mensagem ambiental. E agora vamos falar de tipos de roteiro documental. Por exemplo, nós temos o roteiro feito antes das filmagens, um exemplo, né, documentários históricos com arquivos. Temos também o roteiro construído na edição. Um exemplo é o Citizen4, que registra eventos em tempo real. Temos também o roteiro híbrido, né, parte escrito, parte improvisado, comum em docs investigativos. E elementos básicos de um roteiro, né, é necessário falar também. Por exemplo, você vai ter a sinopse, que é um resumo do tema em poucas linhas, tratamento, que detalha a abordagem, estilo visual, estrutura. Nós temos também a sequência-chave, que é a descrição das cenas essenciais, entrevistas, imagens de apoio. E a narração voice-over, né, que é aquela locução, se aplicável. Por exemplo, no MAV ele não tem a narração, mas essa estrutura que eu falei anteriormente tem. Vamos aí um exemplo prático. Vamos ver assim, um título, O Custo do Silêncio, um doc sobre saúde mental em universidades. A tese,
A pressão acadêmica aumenta casos de depressão, mas as instituições ignoram o problema. Estrutura. 1. Introdução. Dados sobre suicídios entre os estudantes. 2. Desenvolvimento. Depoimentos de alunos, mais falta de apoio das faculdades. 3. Clímax. Histórico de processos judiciais contra as universidades. E 4. Conclusão. Proposta de mudança. E o final. Então, gente, podemos dizer que o roteiro de documentário é um mapa e não é um trilho fixo. Ele deve ser claro o suficiente para direcionar a equipe, mas flexível para abraçar as surpresas da realidade, porque a vida, diferentemente da ficção, nunca segue um script perfeito. Então, essa contrapartida, ela é um vídeo rápido sobre alguns pontos que você deve se guiar para escrever um roteiro de um documentário. O importante é ter uma ideia para se começar a se criar um documentário. É claro que o documentário ele pode ser gravado com o celular, com uma câmera, com microfones. Junte o máximo de pessoas possíveis, né, que tenham um equipamento e que possam te ajudar. A edição, ela basicamente ela pode ser feita por vários aplicativos, desde gratuitos como o CapCut até pagos como o Adobe Premiere. Então, nesse primeiro momento, nesse vídeo, nós entramos aqui na ideia de estrutura de um roteiro. E o roteiro nada mais é que um plano, um primeiro passo para a sua estruturação de um bom documentário. Então, galera, espero que vocês possam adquirir um conhecimento, lembrando que para se aprofundar mais, existem vídeos, informações na internet, seja no YouTube ou procurando em alguns sites. Existem também livros sobre o assunto, então é um assunto interessante e vai te ajudar muito a construção, a gravação de um documentário.